A terapia é importante para todas as pessoas, como a gente estava falando agora, mas aí a gente tá falando de dores. Já chegou alguém para você nesse período aí que você estava lá, eh, e que não era, assim, dentro da tua visão como profissional, Sim, óbvio. Porque a dor que a pessoa diz que está sentindo é dela e não dá pra é gente real. colocar numa balança. Uhum. Mas teve gente que chegou e colocou uma dor que parecia que ela estava aumentando mais do que realmente era o caso. Você entendeu? Assim, Uhum. será que ela estava aumentando mais, Potencializando isso. potencializando Uhum. pro aparece muito disso pra você ou não? Não, na verdade, você não pode subjugar a dor do outro, Uhum. né. Pode ser uma coisa mínima, vou dar um exemplo aqui, né, estou olhando para o teu celular, "Ah, quebrei o celular, isso tá me ca não tenho dinheiro para comprar outro, ninguém quer me dar, isso está me causando uma dor". Aí você olha assim: "Nossa, que coisa banal". Mas aquela pessoa está sofrendo, para ela, aquele celular, o que representa eu tinha um iPhone, sei lá, de última geração, e aquilo era status. E aí quebra e não tem condição de comprar outro, aquela dor é real, porque liga não é a perda do material, ela vai sendo ligada com outras questões pessoais. Até te perguntei isso porque eu estava conversando com um amigo e ele falou: "Cara, não tenho muita paciência não, cara, assim, pra algumas pessoas aparece", aí eu falei assim: "Cara, mas a pessoa que vai te procurar, a pessoa ela na verdade, ela já tem muita gente pra julgar o problema dela, no cotidiano dela. Sim, Se ela tá procurando um profissional, não é pro profissional passar a mão, né, no não. no problema dela, agarrar o problema dela com ela e ficar chorando no sofá. Uhum. É para guiar, tratar e dar um direcionamento, dar um norte, porque se essa pessoa chegar num consultório e sentir um desdém de como se aquela dor ali, Fosse banal. que ao olhar do outro parece ser uma coisa pequena, porque cara, Mabel, a dor do outro para mim sempre vai ser pequena, em comparação ao que eu sinto. Só que Uhum. o que eu sinto, se você for colocar numa balança social, para outras pessoas pode ser muito pequeno. Sim, porque é isso, é individual, né. Então, não os traumas, as dores, elas são individuais. O estrago que ela está fazendo em você, a tua dor, se acontecesse comigo a mesma coisa, poderia não fazer em mim, não ter o menor, link comigo, não me afetaria em nada. Então não tem como a gente, subestimar a dor Sim, do outro, sim, né. sim. Não, é claro que existem transtornos que a pessoa gosta de fazer isso, sente prazer, não é gostar, né, me corrigindo, ela sente prazer em viver nesse vitimismo, aí já é um Ela transtorno. se coloca nisso, né. Ela quer viver aquilo, né, porque assim ela se acha importante, se acha vista, então isso é um transtorno. Né, que Entendi. que a gente vai começa a trabalhar, a a mostrar, né, que não precisa ser assim, você é muito mais do que uma dor, você tem valores, e aí vai sendo trabalhada a En questão. então, aí você falou que, eh, ao longo do tempo você vai mostrando isso pra pessoa, né, vai demonstrando para ela ou mostrando, sei lá, direcionando Uhum. para que ela entenda o que ela tem, de repente, para ela entender ou Ela não não necessariamente? não, ela não precisa de um rótulo, Não precisa? não, não precisa. Ela precisa entender o que ela está fazendo, o Mas não quão seria bom para a pessoa prejudicial entender, não? depende da pessoa. Depende da pessoa ou depende do rótulo? Não, depende da pessoa, porque, como eu falei para você antes, né, a avaliação neuropsicológica que eu faço, a primeira coisa que eu pergunto para um adulto que vai fazer a avaliação é: "Pra que você quer a avaliação? Você quer o que que você vai fazer com isso?". Uns querem se entender melhor, enfim. Agora, se você nem sabe o que que você vai fazer com aquilo, só vira um rótulo. Então, hoje você vai me corrigir. Eu vou colocar meu pensamento Hum, dentro daquela situação da sensação que eu tenho. Eh, a gente tem a sensação, e isso é discutido, já falado já por muitas pessoas, de que nos tempos atuais, o diagnóstico para algumas coisas estão hum, como uma avalanche acontecendo, uhum. né? Sobretudo os neurodivergentes. Há quem diga que isso
é arquitetado pela indústria farmacêutica para questão econômica, até para questão social também, que tem uma lógica e um fundamento nisso, eh, dentro dessa questão quando você vai pensar aí até que ponto as pessoas podem fazer mal às outras, ou querer o mal para as outras para ter um benefício. Beleza, a gente pode pensar nisso. Uhum. Mas também tem um outro lado, a ciência avançou muito. Você mesmo no início falou sobre essa questão de como era, de como funcionava lá. Você deu o exemplo da Segunda Guerra e tudo mais. Mas hoje a ciência avançou muito. Você, como profissional da área, onde você faz os testes, onde você atende pessoas, você percebeu esse boom durante um tempo? Chegou a passar na tua cabeça por quê? Porque vieram pesquisas também, né? Por que está acontecendo? Por que não está acontecendo? Mas como profissional, eu já acho que você vai falar que é a ciência. Mas, cara, não é muito estranho? Tu não Então acha muito estranho, não? então vamos lá. Tem o autodiagnóstico, como você falou, né. O pessoal que vê alguém falando da patologia que ela tem, do transtorno que ela tem, e começa a falar: "Ih, sou assim também". E acha bacana fazer esse Isso me link. irrita, isso me irrita, Pois cara. é, até Eu falo assim: "Você já foi no médico?" "Já." "Tu já foi no médico?" "Não, tu tem tu então por que que tu tem?" "Não, porque eu sou assim." Aí a pessoa só falta botar um laço na cabeça e falar assim: "Ai, eu sou tão tá vendo? bonitinha, É né, tá isso, vendo?" tá na moda ter Sim, TDAH, tá na moda ser autista, e é isso. A primeira pergunta que eu faço é essa, assim: "Quem te deu o diagnóstico?". E aí o que eu escuto, na maioria das vezes: "Não, ninguém, é porque eu hum, vejo pessoas assim, ou tenho um amigo que é assim, e eu sou ChatGPT. muito parecida". Não, o fato de ser parecida não é um diagnóstico. Então, tem essa questão do modismo, tá, foi para o extremo, sabe aquilo do preconceito, que se tinha há 30 anos atrás, para o outro extremo, que é o modismo e todo mundo tem que ter alguma coisa, tem que ser classificado dentro de alguma coisa. Agora, dentro da saúde mental, eu acho até que quando eu não posso afirmar que a indústria farmacêutica, Uhum. ganhe com muito dinheiro, que manipule, a gente não tem como afirmar isso, a gente imagina que aconteça. Só que a saúde mental funciona diferente, porque tem prejuízo cognitivo, tem prejuízo social, tem prejuízo Ah, mas o prejuízo laboral. para os cara é bom, mano. O prejuízo para os Mas olha cara é só, bom pra não caramba. necessariamente essa pessoa precisa de medicação. Quem avalia isso é o psicólogo e ele direciona ao psiquiatra ou ao Entendi. neurologista, dependendo do achado, né, mas não tem muitas patologias, principalmente as de personalidade, que são trabalhadas no consultório. Entende? Então depende muito, da abordagem, da disposição do paciente, do sofrimento que aquele transtorno está causando a ele, e ele sai disso, né, ele consegue trabalhar junto com você, no caso, né, com o psicólogo, e ele sai dessa condição. Então não necessariamente vai entrar A questão na econômica, você fala no medicação, medicamento, entendi. né, não é um nicho que dê para, assim, a pessoa não tem nada, ela tá triste, né, tá passando por um processo de luto. Esse não é um paciente que vai dar muito dinheiro, porque, assim, pode até necessitar de um antidepressivo num processo de luto. Mas se esse paciente, como ele não é um paciente que tem uma doença psiquiátrica, ele vai tomar uns 6 meses de antidepressivo, quiçá 1 ano, assim, em raríssimas exceções, vai parar. Então não é um foco de ganho, isso não é paciente a longo prazo, né, um paciente diabético um paciente, hipertenso porque é para a vida toda, isso não tem cura. Tem um outro lado também, que aí também é aquela coisa da percepção, do achismo. Acho também que as manobras sociais aí, e aí é outra vertente, a gente não precisa entrar, mas acho que as questões, as manobras sociais para caracterizar as pessoas como algo, e aí envolve questão de doença, envolve uma série de coisas. Eu acho também que isso é possível. É o que eu te falei, eu acho que o ser humano é intrínseco do ser humano. Eu acho que existe uma maldade que o cara é capaz de fazer qualquer coisa com as outras pessoas, entende? Então quem tem
o poder e tá mal, eu acredito que possa também entrar nessa questão. Mas isso é outra parada. Tem alguma coisa em relação a diagnóstico que vocês têm visto crescendo, que tem preocupado? E eu falo do diagnóstico real, né, agora, né? Que fala assim, cara, tem aumentado consideravelmente. O que tem aumentado mais aí nos últimos tempos aí em relação a diagnóstico? Então, assim, o que que eu tenho visto principalmente nos jovens? Transtorno de fobia social. A pandemia foi um marco. Já porque assim, né, não é a pessoa tímida, isso não é timidez. O transtorno de fobia social é um transtorno seríssimo, que traz prejuízos gigantescos ao longo da vida e começa na adolescência. Tem diferença, né, da pessoa que vive na solidão e que gosta da solitude, né? Tem solitude e solidão, Eu amo, amo, amo. ficar com você, É, né. porque eu até cheguei a uma época assim, pô, será que eu tenho essa questão? Mas não, se eu tiver que estar com as pessoas, eu tô. Ah, minha esposa que sofre, né? Porque toda vez que ela quer viajar ou pra uma festa, alguma coisa assim, eu prefiro não. Aí tu tem que fazer aquele. Aí quando tu começa a perceber que tu cede, aí tu fala assim, não, então é só gosto mesmo. Mas essa questão que você falou sobre a fobia social é mais nos jovens ou é geral? Olha, começa normalmente na adolescência, mas como eu falei, a pandemia foi um marco, porque muita gente que já tinha passado da adolescência, que já estava na vida adulta, cedeu. Desenvolveu isso? Não é ter desenvolvido, né, ela já tinha uma predisposição. A pandemia deu a deixa para essas pessoas A entrarem cartada final, né? no transtorno. E aí, assim, isso aumentou, por mais que a gente ouça essa coisa: "Ah, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, tenho", você vê que esse transtorno, né, de fobia social, ele é o que está sendo, mais prejudicial, porque assim, a gente está falando da geração Z, né, que é a geração que está aí, que é onde os jovens mais estão sofrendo. E as redes sociais têm um fator, um peso muito grande Ah, sim. nessa Afasta as nessa pessoas, né, dinâmica. de estarem juntas, né? Afasta, compara, porque está todo mundo bem nas Comparação. redes sociais, então né, essa pessoa que já tem o transtorno já se sente mais, incapaz, diferente dos outros, vai, somando, né, e o paciente vai A pandemia somatizando. aumentou isso, né? Muito. Eu na pandemia, pô, minha mãe faleceu em 2020, no início da pandemia. 2020 foi a Sim, pandemia, né? foi. Cara, eu já sempre, né, acreditei na depressão como uma doença, Uhum, né? Sempre, nunca, tem gente que não acredita, né? Tem gente que acha que é frescura, né? Eu sempre acreditei, sempre entendi, já tive com amigos, já emprestei o ombro, já tive caminhando com pessoas assim, uhum. com depressão, é óbvio que tu não faz a mesma coisa que um profissional vai fazer. Aí você fala, não, cara, procura um psicólogo, procura um médico e tal. Mas já vi muita gente sofrendo. E eu, pô, tive, pô, depressão. Quando minha mãe faleceu, eu tive depressão em 2020. Foi algo assim.